você está no canal da Maistane e hoje eu trouxe um pouco do conceito de diferenciação de sociedade e Estado. É uma aula da primeira parcial de IX, então vamos fazer o repasso das diferenças principais entre sociedade e Estado. Pensando em Estado, Estado então é uma associação, uma instituição ou uma entidade. O Estado ele veio como até um pedido mesmo da sociedade para conseguir organizar essa sociedade. Ele é classista, então ele favorece algum tipo de classe, a gente vai ver isso ao longo do período da história, e ele é o único, segundo o conceito de Karl Marx, ele é o único que tem direito ao monopólio da violência legítima. Então, o Estado, ele, então, quando pensa em monopólio, é porque é dele, e ele pode exercer a violência legítima sobre a sociedade, por exemplo, para restabelecer a ordem. Ele domina, então, a sociedade. O Estado, ele é aquele que aplica as leis e é aquele que ordena, para poder cumpri-las. Ele surgiu então para poder controlar essa sociedade em um território determinado, vai cair na primeira parcial também esse conceito de Max Weber sobre essa questão do monopólio da violência legítima. E dentro do próprio Estado existem algumas diferenças, isso vai depender de quem está no poder ali naquele específico momento. Pensando um pouco no Estado também, a gente fala do que ele justifica para poder exercer essa dominação sobre a sociedade. Então, tem 3 pontos que existem para poder justificar essa dominação. Pode ser o eterno ontem, até chamado de eterno Asher, Sempre foi assim e sempre será. Pode ser sobre o carisma, Uma pessoa inteligente que está no poder, então ela decide utilizar esse carisma dela, ou talvez até o populismo mesmo, e a sociedade ela aceita. Ele é inteligente, então eu vou aceitar tudo aquilo que ele está falando e não contradiz. Ou pode ser pela legalidade, está na lei e eu estou cumprindo o que está na lei e pronto, vocês têm que aceitar. O Estado, existe o governo, que são pessoas ou partidos que vão representar este Estado. Pensando em sociedade, sociedades são pessoas, que têm seus direitos e os seus deveres, as suas obrigações, e ela precisa do Estado para poder organizar-se. Senão, seria mesmo como a lei da selva, os mais fortes eles venceriam. A sociedade tem os atores, tem os grupos que vão cumprir os seus objetivos. Cada um tem os seus objetivos, são interesses pessoais, são interesses de recursos, de poder, de acordos e etc. E os atores da sociedade, eles são atores sociais, eles são atores políticos da cultura, do mundo externo, internacional ou algum empresário. Pensando na relação entre os dois, então, essa relação ela é complexa e ela é de diferentes formas. Pode ter períodos ali de cooperação e períodos de conflito. Depende do que cada um quer naquele momento. Se o Estado e a sociedade eles querem a mesma coisa, eles vão cooperar um com o outro. E se eles querem coisas opostas, eles vão haver alguns conflitos. Principalmente em momentos de crises. O recurso está escasso ou ele está insuficiente, isso gera uma crise e aí um dos dois vai querer alguma coisa em relação a isso e aí é onde vem os principais conflitos. A respeito do estado da sociedade é onde vai ter o desenvolvimento de todos os acontecimentos e eles vão caracterizar então a vida política e social do país. Eu fiz um resuminho, tô até pegando alguns tópicos sobre sociedade e estado para vocês, está disponível no meu Drive, tem o link aqui no canal do YouTube, e tem o link também lá no Instagram. Me segue no Instagram, chama @maistane. Então eu tenho um resuminho falando sobre isso, mas todo o meu material, todos os meus resumos grandes estão. Eu vou trazer um vídeo falando só de como eu estudei para a IX. Pensando nos tipos de estado agora, a gente tem 5 principais tipos de estado, e eu vou falar deles mediante já a história, qual foi o primeiro, segundo e por sequência. A história começa então com o Estado absolutista, por volta de 1500, 1600, que é onde tinha um monarca, era um no poder.
Eles tiram então esse poder dos senhores feudais, eles rompem com a igreja e aí vem o monarca para poder assumir esse poder. O Estado absolutista ele não é arbitrário, então ele segue as leis sim, ele não é ilimitado, ele tem um limite. Tá? Ele é secular porque vai repetindo a cada século. Pensando na economia, nesse momento era uma economia, né, num estado interventor, então esse tipo de estado ele vai intervir na economia e ele é profano, como ele rompe com a igreja, né, ele não é sagrado. Quando a gente começa a estudar 1800 ali, que é a prova, né, a primeira parcial, começa em 1880. Então já é um estado liberal, que assume, e esse Estado liberal ele vai até a crise de 29, gente. Pensa no Estado liberal até a crise de 29, né? Em 29 vem a primeira crise que vai vir o primeiro golpe de 30. Depois ali do golpe, mais ou menos quando vem o interventor, ele tá. É isso mesmo, aí vai vir o Estado interventor, né, que é um modelo keynesiano, e depois da Segunda Guerra Mundial vai vir o de bem-estar ou benefactor. Depois entra o neoliberal. Né, o fascismo também eu vou falar só para a gente entender como funciona. Então, o liberal, como a própria palavra diz, já é um Estado liberal, liberalismo econômico. O Estado não intervém na economia, então tem essa liberdade aí na economia. Ele vai até 1929 e a parte política ela já era bem conservadora. Quando tem a crise de 29, entra um modelo já intervencionista, né? No liberal é tudo liberal e agora o Estado ele quer controlar sim a economia. E aí vem o modelo keynesiano, que é um modelo norte-americano mesmo, porque vai vir o protecionismo e outras coisas que eu vou falar, porque eu fiz uma linha do tempo falando só sobre os personagens e eu falo mais sobre isso. Mas esse novo modelo que vai entrar, então, dentro dessa época liberal, ele já é um modelo que vai intervir na parte econômica e proteger ela para dentro do país. Né? Quando a gente fala intervencionista ou não, eu penso sempre em economia. Quando é liberal, cada um compra, vende o que quer ali, o Estado não intervém. Quando pensa em intervencionista, ele vai querer controlar essa parte econômica. E o protecionismo é proteger para dentro da nação. Então, ele não quer, por exemplo, que eu fico produzindo, comprando coisas lá de fora, de outro país, por exemplo. Não, eu vou produzir dentro do meu país. Tá? Já depois da Segunda Guerra Mundial, né, que foi 45, a gente pensa que Perón vem em 46, então quando termina essa Segunda Guerra Mundial, vem o Estado benefactor ou de bem-estar, que foi um movimento mundial mesmo para tentar restabelecer esses danos aí dessa guerra. Ele é um tipo de Estado intervencionista também, porque o Estado ele quer controlar essa questão do consumo, ele quer produzir mais empregos, né, ele quer favorecer para a sociedade que já está ali detonada com a guerra, então ele quer tentar trazer um novo estímulo para essa sociedade. Pensando no benefactor, então, ele é intervencionista, tem o pacto, aí já vem os sindicatos, que vai ser todas as coisas, só lembrar de Perón, porque ele que vai pegar esse tipo de Estado, e creio que isso que é importante. O neoliberal é um novo liberalismo, então é o mesmo lá do liberalismo, só que é um novo regime. Ele já começa em 1989. Não pega muito nessa linha do tempo que a gente vai ver para o primeiro parcial, mas é interessante saber todos os tipos de Estado. Quando a gente pensa lá no Estado liberal, os mandatos eram de 6 anos. Já no neoliberal, Perón já tem a nova Constituição, né, de mandatos de 4 anos com reeleição. Então, pode até 2 de 4 anos. O neoliberal, ele é liberal também, liberalismo, então ele não tem essa intervenção na economia, mas ele é proteccionista, tá? Tenta privatizar todas as coisas para dentro da nação. E o fascista sempre lembrar, né, de modelo autoritário, de militarismo dentro desse modelo. Ele é totalitarismo, então ele não tem vários partidos, né? Ele não tem. Eu até gravei uma palavra aqui, gente. Também. Então, vou fazer essa prova.
em milhares de resumos, eu gravei uma palavra para a gente entender o contrário de totalitário. Quando eu penso em totalitarismo, ele não tem o pluralismo, que é um partido só, e no pluralismo tem vários partidos. Só pra gente gravar essa palavra, mas o contexto é o que eu falei. E ele é antidemocrático. O fascismo não pensa em democracia, tá? Então, ele pensa no Estado como único, como é só o Estado que importa. Ele é xenofóbico, né? Ele tem esse problema com outras pessoas que estão fora ali daquele contexto do país, da nação. E vai utilizar mesmo de força, de violência e de terrorismo. Então eu falei um pouquinho sobre a diferença de Estado e sociedade, eu espero que facilite para vocês fazerem a prova, né, da primeira parcial e para outras pessoas que estiverem estudando o índice também, qual é a relação do Estado com a sociedade, a respeito desses conflitos, momento de concessão e momento de conflitos e um pouquinho de cada tipo de estado. Eu espero que você esteja aprendendo com os resumos de ICSE. Assista os outros resumos, vai na playlist, eu fiz um resuminho sobre cada assunto que a gente deve saber para a primeira parcial, sobre os conceitos, né, e a linha do tempo também, falando sobre cada personagem político dessa época.